gente. Virando a pauta aqui agora para falar de família Bolsonaro, mais especificamente do irmão mais velho do ex-presidente, o Ângelo Guido Bolsonaro, ele que virou réu depois de uma denúncia do Ministério Público de São Paulo por homofobia e ameaça contra um funcionário de um supermercado na cidade de Eldorado, no Vale da Ribeira, onde o ex-presidente foi criado. Resumindo o caso para quem não está acompanhando, ele aconteceu em agosto de 2023 e envolve um jovem, Alex de Oliveira, que na época tinha 17 anos. Ele que no depoimento dele, a Polícia Civil, disse que a confusão toda começou depois que ele estava ali no trabalho, deu um tapinha no ombro de uma colega de trabalho e na sequência, Ângelo, irmão de Bolsonaro, teria dito à mulher, perguntando, ele bateu em você? E aí, além de usar brinco, com certeza ele é viadinho e não dá para falar nada, que qualquer coisa já é racismo, se referindo ali ao ato do jovem nesse supermercado. Segundo ele, semanas depois, o irmão de Bolsonaro tinha empurrado também um carrinho contra ele em uma discussão lá no mercado, com mais palavrões, mais xingamentos, e começou aí, então, a confusão. Em novembro, o Ângelo prestou depoimento e disse que teve sim uma discussão no local por motivo de mau atendimento, só que não houve preconceito nenhum nas falas dele, Josias. Ou seja, mais uma questão aí para a família Bolsonaro, agora envolvendo o que é o suco ali, de certa forma, do comportamento bolsonarista, né? Como qualquer família, o clã Bolsonaro submete os seus integrantes ao convívio com as diferenças essenciais do ser humano, né? Um patriarca golpista, uma terceira esposa que se diz ajudadora de um marido hipoteticamente imaculado, dois filhos com a imagem bem rachadinha, outro filho à procura de um escudo de vereador para se proteger dos efeitos de uma ação penal por falsidade ideológica, lavagem de dinheiro. De repente surge do nada um irmão convertido em réu aí por agredir e disparar ofensas homofóbicas contra o funcionário de um supermercado no interior de São Paulo, né? Esse Ângelo Bolsonaro, o irmão mais velho do capitão, ele ganha o noticiário como a penúltima evidência de que quem sai aos seus não endireita, né? Essa família Bolsonaro, como as outras, ela nos lembra sempre que todos vieram do pó e a ele retornarão. A diferença é que, no caso da dinastia Bolsonaro, é mais difícil limpar o pó dos móveis. É muito pó nessa família. Não, eu queria jogar até para Madá agora, porque, enfim, como mulher a gente já passou por algumas situações, sempre que, claro, em algumas situações com respeito, mas de homens que vêm tentar defender você em um momento, aí ele dizendo ali que deu um tapinha no ombro da colega, só que me impressiona que a fala que foi relatada do jovem sobre o que o irmão de Bolsonaro tinha dito, em como uma frase tão curta conseguiu jogar termos ali, ideias tão rápido, né? Ele bateu em você, além de usar brinco, com certeza é viadinho, e não dá pra falar nada porque já é racismo. Ou seja, disse que não houve preconceito nenhum nessa fala dele, mas aí então em uma frase tão rápida já conseguiu implicar uma série de termos, uma série de ataques, né, Madá? Então, eu gostaria que houvesse com ações reais de assédio, de espancamento de homossexuais, de assédio a mulheres, de violência doméstica, uma atenção tão grande quanto a gente tem com os discursos, né? Seria muito importante que a gente tivesse essa atenção. A gente teve uma reportagem aqui do UOL, eu bato e rebato nessa, eu vou ficar um tempão falando disso. Uma conselheira da OAB de Sergipe sofreu um assédio, denunciou, e ela teve de sair do cargo porque ninguém deu atenção. Se fosse um videozinho lacrador, se fosse uma declaração lacradora, teriam dado, né? Infelizmente, porque o que a gente vê também é isso. A gente passar falsas esperanças para mulheres e para homossexuais quando todo mundo se insurge contra uma declaração ou contra uma declaração de quem a gente já não gosta. Aí todo mundo se insurge. Então a mulher fica achando o quê? Se eu denunciar um assédio, eu tendo provas, eu vou ter apoio. É mentira. E eu digo isso por experiência própria. Nem de feminista você vai ter apoio se não tiver um vídeo lacrador e se aquela pessoa for querida do grupo onde você está. Você vai ter que denunciar por amor à causa, porque quer a verdade, porque quer em frente, mas você será a vagabunda e vai sofrer todas as consequências. Esse esculacho que a gente vê não é por causa do assédio, é por causa da figura de quem se trata. Essa questão do irmão do Bolsonaro, eu fico um pouco incômoda com essas histórias, e não é com a família Bolsonaro.
eu lembro na Lava Jato, lembra uma época que quebrou sigilo de um monte de ligação, e tinha uma ligação da dona Marisa conversando com a nora dela, e xingando quem estava perseguindo o Lula, isso, aquilo. Naquela ocasião eu estava ao vivo. E um colega petista achou por bem colocar essa gravação no ar, e eu interrompi imediatamente, porque não é interesse público. Essa nora do Lula não era da política. Dona Marisa nunca se meteu em política. Vai colocar uma conversa de nora e sogra no meio da política? No caso da família Bolsonaro, uma coisa é a gente falar de Jair Renan, de Flávio, de Eduardo, de Rogéria Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, que são pessoas que estão na política. Me preocupa um pouco quando a gente estende. É que a gente olha os clãs políticos e parece inacreditável que famílias tão disfuncionais consigam tanto destaque e tanta confiança da população, principalmente do campo que diz defender a família. Mas me preocupa quando a gente expande as coisas para pessoas que não têm vida pública.